Olá, amigos do Pode Morar. Começa agora o programa que é o podcast do mercado imobiliário. Ele é podcast? Talvez não. Ele é quase um videocast, mas ele vai para a TV também. Enfim, é um programa de entrevista que traz assuntos relacionados ao mercado imobiliário, seja ele da construção, seja ele da locação, seja da decoração, enfim. A gente trata de muitos assuntos aqui, isso tudo com o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos, Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil, BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, e também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia e também aos domingos, mas também o seu local para eventos corporativos, eventos de família, eventos de amigos. Procure Casa do Capitão Joinville. E nessa edição do programa a gente vai falar sobre o mercado imobiliário de alto padrão, mas a gente não vai falar de qualquer jeito. A gente recebe aqui, melhor, eu nem vou dizer quem ele é, eu gostaria que ele se apresentasse, porque afinal de contas ele se chama Luiz Sérgio de Assis Pereira Júnior. O nome é grande, não sei se ele quer ser chamado assim, mas eu já digo, Luiz Sérgio, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Para mim é um prazer poder bater um papo sobre o mercado imobiliário. Né? Tá no sangue. E sim, eles me chamam de Luiz Sérgio, alguns de Luiz Sérgio, porque o meu pai também se chama Luiz Sérgio. E daí você era o Luizinho? Eu sou ou o Serginho, porque o pai é Sérgio, conhecido, ou o Serginho ou Luiz Sérgio ou Luiz. Então, eu atendo pelos nomes Luiz Sérgio. Maravilha, então. Luiz Sérgio, queria que você começasse a contar um pouco desse que a gente estava conversando antes, desse seu vínculo com esse mercado imobiliário. Você contou que seu pai vem desse mercado também e acho que daí a sua mãe falou assim, era muito sofrido, não quero que meu filho passe por isso. Ele que vai estudar e vai ser médico, advogado, alguma coisa assim. Então, a nossa história começa em 86, né? O pai abrindo uma construtora em Jaraguá do Sul. Eu tinha 4 anos na época e novo, mas o pai vem pegando esse movimento de 94, crises em call, foi oscilando. E era uma empresa familiar de irmãos, os irmãos saem na década de 2000, o pai fica sozinho. Em 2002 eu ingresso então no mercado imobiliário, faço carreira ali dentro da empresa durante os primeiros 10 anos aprendendo, né? Mais aprendendo do que trabalhando, entendendo um pouquinho cada setor, locação, compra, venda, gestão. Eu estava fazendo faculdade naquele período, fiz administração, me formei. Depois fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. Isso tudo me fez abrir um pouco a mente com relação a poder trazer um pouco de governança, né, nessa parte imobiliária. A gente entende que, pelo menos na nossa cidade, ali tem grandes empresas, em Jaraguá do Sul, e a gente entendia que as corporações, as empresas, elas tinham um DNA muito forte de governança. Elas sabiam fazer muito bem o dever de casa das empresas. Mas quando a gente olhava a parte imobiliária, a gente entendia que, por não ser o core business dela, eles talvez deixassem um pouco de lado, ou a formatação, a parte de processos, ela não fosse muito bem desenhada. E em 2012 para 2013 eu faço uma provocação para uma grande companhia da cidade, para que a gente pudesse organizar, né? Então, eles tinham muitos ativos, talvez às vezes não entendiam tudo que tinham, e acredito que Joinville também tem muita empresa assim, mas a gente vem para dentro da casa deles para organizar. A gente monta, né, essa parte de estrutura de administradora de bens. Hoje já se fala muito em fundos privados, né, mas naquela época administradora de bens, blindagem patrimonial, essa estruturação, isso fez todo um sentido que acabou replicando esse modelo de negócio para outras famílias, né, dando certo numa, acabou abrindo outras. Hoje a gente tem uma gestora, né, hoje a gente tem uma gestora de patrimônios, se chama Casa 846, a gente continua com a empresa fundada pelo pai, o pai com 71 anos ainda continua atuando na empresa dele, mas a gente abriu um segmento mais private, mais select, né, que é essa área de gestão patrimonial, ativos de alta renda, assim como os bancos também têm a linha mais private deles, nós também temos nessa parte imobiliária, que não chega a ser um family office, porque a gente não tem o braço financeiro dentro da nossa empresa, mas a gente tem toda a estrutura, um ecossistema dentro da nossa companhia que atende eles. E essa questão não é uma questão só organizacional, também é uma questão de vamos chamar assim, mais lucratividade,
menos impostos é uma questão que gera resultados positivos também, né? De outra forma, né? Porque quando a gente começou lá atrás, né, em 2002, eu comecei olhando alguns investidores que não tinham por hábito investir todo ano, mas sempre sobrava um dinheiro no final do ano e eles colocavam em imóveis. Mas essa análise de colocar e aonde colocar e como colocar é que às vezes na hora, para quem fez administração, na hora que passa a régua, na última linha, é o que vai importar o que sobra. Né? E quando às vezes tu faz um movimento errado de aquisição, que tu comprava um ativo e vendia ele, quando tu tira o imposto, tira o comissionamento, tira um monte de taxas, às vezes o número não é tão interessante. E como é que a gente faz para ficar interessante? Daí, tem outros desenhos legais, e 100% legais, óbvio, mas que a gente formatar e falar assim, olha, se fizer nesse formato aqui sobra mais tanto e tal. Então essa organização trouxe, né, para nós mais rentabilidade, otimização de processos e lucratividade. Como essas famílias elas não tinham por hábito esse dinheiro, a necessidade de usá-lo para o dia a dia, ele se reinvestia em outros imóveis. Então, como sobrava mais, se aplicava mais. E a gente começou a ir para um outro segmento, né, de investimento, que a gente foi para essa linha mais do private, que hoje, para nós, é uma linha que vem dando bastante resultado. Mas aí o investidor mesmo, né, você sendo da cidade dos bilionários lá, né, o investidor mesmo tendo um grande potencial financeiro, não quer dizer que ele vai investir em imóveis de alto padrão, ele pode investir em imóveis... Perfeito. Quer ver um exemplo? Na nossa companhia esse ano, um dos problemas bons, né, eu chamo de problema bom, porque a gente tem vários braços dentro da companhia. Um deles é a renda passiva, que é a locação. Então a gente atende as famílias, a gente cuida, faz a gestão patrimonial deles de locação e entrega todo mês um valor, um cheque de X, né, para a família. Porém, essa família ela tem como hábito reinvestir esse cheque em imóveis. E aí vem um lado do popular. Então, a análise da segunda e terceira geração, a gente já está atendendo hoje. Meu pai atendia uma geração, eu estou atendendo a segunda, estou chegando agora a atender a terceira geração. São pessoas que estão ali na base de 20 a 30 anos, que estão ingressando dentro da companhia ou não. Não quero participar da companhia do pai, mas eu quero entrar um pouquinho no mercado imobiliário, eu quero entender. E quando ele vê essa rentabilidade mensal que ele recebe, ele fala, o que eu posso aplicar? Posso comprar um apartamento em Balneário? Olha, não dá. O valor aqui talvez é 30, 40, 50 mil mês, que dá para te fazer isso e tal. E a gente montou um CNPJ esse ano, de uma loteadora popular. Para quê? Para que a gente compre o terreno, a matéria-prima, desenvolva o produto com funding dessas famílias, estrutura o loteamento e vende ele. Então a gente tem um preço de custo, né, como qualquer loteadora, virou um negócio, e a gente vende ele com uma margem interessante. Como essa família também não precisa desse recurso, a gente resolveu fazer uma carteira de 10, 15 anos direto conosco. Então a pessoa paga lá o lote popular em 180 vezes, 240 vezes direto com a gente, claro que tem a correção, ela vira um banco, né? Vira um novo negócio também, e a gente acaba criando ali um modelo de negócio até para securitizar, depois se precisar, né, antecipar crédito, eu quero liquidar minha carteira. Ele liquida e sai, ou ele fica recebendo esses 20 anos de tempo. Né? Entendi. O interessante, na verdade, de retorno financeiro é que ele permaneça durante todo o tempo, não que pague antecipadamente. Né? Perfeito. A gente nem gosta muito de vender à vista, né? A gente fala assim, vamos fazer uma carteira para 240. O cara quer dar uns 10, 15% de entrada, beleza. Se ele não quiser dar nada, também bom, porque a gente vai ganhando aquela parcelinha todo mês, né? Esse é o negócio. E aí, claro, ele vai poder construir somente quando ele tiver um X de quitação, né? Um percentual já quitado. Mas ele tem as regras. Mas a ideia, sim, é a carteira, né? É o volume mensal, né? E reaplicando e sempre reinvestindo para que se perpetue, né? Para as famílias. E aí, entrando nessa situação que a gente queria falar sobre os imóveis de luxo, né? Eu queria que você falasse um pouco de como que é esse mercado exatamente, porque às vezes muita gente acha que é luxo uma coisa ou é luxo outra coisa. Como é que você consegue definir isso exatamente? Eu comento muito. Tem um livro, a gente lançou ano passado em São Paulo, na Feira do Livro, que se chama Manual do Corretor de Luxo. Para quem não conhece, vale a pena às vezes dar um Google. Eu tenho um capítulo lá que eu falo, que o meu assunto é o luxo silencioso. Né? Por que eu
abordei e resolvi abordar sobre esse tema? Uma, porque a nossa cidade ela é uma cidade de bilionários, né? De 32 bilionários do estado, 29 estão lá. Então, se tu começa a pensar que é uma cidade que ela não é, como é que eu posso falar? Ela não apresenta, né? não mostra essa fortuna que está lá. Eles são bem conservadores. E a ideia de manter esse conservadorismo e manter o luxo silencioso é que eles fazem os investimentos em alto padrão. A gente tem produtos de altíssimo padrão, seja no litoral ou na própria cidade. Eles vivem o luxo mesmo, mas de uma forma discreta e dá para viver isso. E a gente tem entendido muito, junto a alguns players de mercado, como a JHSF, São Paulo, que é dona de alguns empreendimentos imobiliários, como Cidade Jardins, tem o shopping, tem o Catarina, que eles têm o aeroporto privado internacional, os shoppings deles. Então a gente começa a entender que não precisa nada gritante, nada onde a pessoa ostente, mas sim o lado de que, poxa, dá para viver no luxo sem precisar, com descrição. Até um dos valores da nossa empresa é a descrição, né? A gente acaba fazendo as negociações, mas ninguém precisa ficar sabendo. E essa parte de investimento imobiliário, eu falo que mudou. Antigamente se mostrava muito, se ostentava muito, se vestimentas e tudo mais. E hoje, né, tem uma nova pegada do mercado, querendo até se esconder. Né? Na semana passada a gente estava lendo uma matéria nos Estados Unidos, os grandes bilionários estão buscando até se retirar propriedades longe, onde não tem visibilidade, onde ninguém consiga enxergá-los, não precisa mostrar ou aparentar nada para ninguém. Isso vai acontecendo no Brasil também, né? E na nossa região aqui também. E aí o que se pensa nesse mercado, né? Acho que anteriormente se falava assim, a casa tem 30 quartos, não sei o quê, não sei quantos metros quadrados. Hoje você diria que seriam casas talvez um pouquinho menores, mas com... O que vai apresentar de diferencial? Tecnologia ou esse contato com a natureza, essa privacidade? Eu vejo muito uma pegada junto com essa biofilia, né? Projetos muito bem desenhados por grandes arquitetos. Se tu pegar o Isaiah Winfeld, que é um arquiteto renomado brasileiro, fez alguns hotéis fazendo. Ele tem 2 projetos interessantíssimos no nosso litoral. Um vai desenvolver em Penha, até numa propriedade de uma família daqui de Joinville. Ele assina o projeto, é um projeto fantástico, vai ser lançado no ano que vem, 2027. Esse Isaiah, ele também lança um projeto no Estaleiro, onde era o Hotel do Parador. Assinou um projeto muito bacana, eu tive acesso ao projeto, lançou esse ano, interessantíssimo também. Mas se tu pegar um arquiteto renomado a nível mundial, como Norman Foster, que é de Londres, ele vem assinar um projeto na Praia Brava agora, e traz junto com ele o Hotel Emiliano, dentro do empreendimento. E aí vem, talvez, a responder a tua pergunta, que é o lado de o que os grandes bilionários ou os grandes pessoas multimilionárias estão buscando, não são mais casas com tantos quartos. Eu acho que eles vêm buscar essa parte da hospitalidade. Eu vejo muito isso acontecer agora, nesse movimento dos últimos 3 anos, que são empreendimentos imobiliários onde tenha uma infraestrutura completa, onde ela possa te dar a hospitalidade de viver bem, são apartamentos generosos, estou falando aí de 250 a 450 metros quadrados normalmente, mas esse do Norman Foster, ele vai a 880 metros quadrados de área privativa, então, poxa, é um belíssimo empreendimento, uma laje única, né? Então, a gente chama até de mansões suspensas, né? Porque são apartamentos grandes, são poucos apartamentos, vindo para essa linha mais minimalista, mas o que acontece? A infraestrutura do empreendimento, nesse caso ali, ele tem o Hotel Emiliano que presta um tipo de serviço para os hóspedes ou para os moradores, onde ele pode dizer assim, eu posso ter um chefe, né, do hotel servindo o meu apartamento. Eu posso ter um vinho na adega dele que vai trazer, ele vai bater na porta e vai trazer para mim. Então, eu posso ter uma parte da cama, mesa e banho sendo servido pelo hotel. Né? Então, essa parte de serviços, ela vem muito forte. Eu diria que isso aconteceu muito no Fazano da Fazenda Boa Vista,
né? Isso trouxe uma virada interessantíssima que acabou em outros empreendimentos imobiliários sendo bem interessante, como é o caso do nosso litoral aqui catarinense. E quando a gente fala nessas pessoas com alto poder aquisitivo, a gente pensa assim, é um cara, como você falou, que tem dinheiro e ele vai fazer, e ele vai comprar. Por coincidência, né, ontem e hoje, eu estava batendo um papo, conversando com algumas pessoas sobre financiamento imobiliário, e eu disse exatamente isso, que as pessoas que têm mais condições de comprar à vista é que mais procuram financiamento, porque elas querem fazer com que o dinheiro trabalhe para elas. Perfeito. A gente tem feito isso, é um racional bem interessante, porque se tu for analisar, quando a gente faz um BP, a gente chama o business plan, né? Quando a gente monta um business plan para um cliente nosso, a gente faz uma analogia do dinheiro próprio. Uhum. O dinheiro do próprio, um percentual dinheiro próprio e um percentual terceiro, alavancagem, né? E a terceira peça aqui, a perna, a gente chama do dinheiro do cliente que está no investimento. Uhum. Então, se eu vou fazer um empreendimento, eu arco com uma exposição de caixa minha, né? Eu tenho alavancagem, uma parte só, e com as próprias vendas, esse motor ela vai girando. A taxa de retorno para esse contexto, ela é muito melhor. Uhum. As vendas, se elas travarem, né? Não tem venda, o mercado deu uma desaquecida e aí eu tenho o meu recurso próprio e eu tenho a alavancagem, que eu vou fazer a longo prazo. Quando tu expõe muito caixa, talvez a tua taxa de retorno, o mercado hoje entende o seguinte, ele está pagando muito bem na renda fixa. Uhum. Né? E para algumas famílias hoje tu consegue alta, né, valorização do teu capital. Então, sim, às vezes tu consegue emprestar num valor, num percentual X e às vezes captar, às vezes bem melhor, com spread. Uhum. Né? Então aí é o que a gente chama de inteligência de mercado. Né? Se eu puder deixar o meu dinheiro aplicado, a gente vê a XP, outros grandes bancos fazendo isso, que é ao lado de que eles chamam de cash collateral, né? Então tu bota o teu capital como uma garantia, então qual é o teu risco zero, como banco, né? Então tu tens a operação aqui garantindo, só que ela está rentabilizando a X e eu tenho aqui... beleza. Mas não é a mesma coisa, então usa só o teu capital. Na hora que tu faz a análise, bota isso dentro de uma Excel, estrutura ela bem, faz a apresentação para um cliente, tem na última linha, sobra bastante. Se tu consegue montar toda essa estruturação. Porque aquele cidadão comum que acha assim, não, mas eu vou pagar muito caro. Mas como você falou, ele pode ser rentabilizado muito bem pelo dinheiro que ele tem também, né? Além das oportunidades que aparecem no mercado, né? Surge uma oportunidade, ele tem o dinheiro lá guardado e ele usa para adquirir, para fazer algum investimento, e isso é bem interessante. Mas você que está nos assistindo, está gostando desse bate-papo sobre o mercado de luxo com o Luiz Sérgio, então você aguarde aí, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais. Pode morar.